Glória a Deus. Mais uma vez, vou saudar a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quero pedir perdão já desde já, de nós não termos entrado às 0 horas em ponto. Foi que nós estávamos no monte, já chegamos no monte, já era um pouquinho, já quase aproximado das 0 horas. Mas Deus nos incomodou para nós fazermos esse vídeo nesse horário, nós falarmos um pouco de Cristo. Sei que muitos estão dormindo neste horário, outros ainda não conseguiram dormir. Mas quando nós falamos de Deus, é uma coisa gostosa. É uma coisa gloriosa quando nós entramos na presença do Pai e quando nós estamos falando acerca de Deus. Nosso Deus é aquele que abrange a toda a eternidade, porque Ele é eterno. O nosso Deus é aquele ao qual diz o Salmo Davi: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O nosso Deus é aquele que esquadrinha e sonda a mente e o coração. O nosso Deus é aquele que visita até 3ª e 4ª geração. O nosso Deus é aquele que visita o órfão e o necessitado. É aquele que ajuda a viúva. É aquele que levanta aquele que está sendo humilhado. Ele faz repousar sobre a exaltação. O nosso Deus é aquele que se revela não somente na palavra dele, que a palavra de Deus é santa, mas nós vemos Deus se revelar através da natureza, uma cachoeira onde correm águas. Eu estive analisando e até comentando com os irmãos acerca disso que eu vou falar agora. Como é que pode lugares que as pessoas elas furam um poço de 30, 40 metros de fundura para encontrar água. E nesses mesmos lugares dessa localidade, vou dar um exemplo aqui onde eu moro, lugares que tem que para encontrar água tem que furar poço. Você passa na beira da pista, onde tem uma rocha que jorra água. Como é que pode? Como é que explica um negócio desse? Lugares que não precisa você furar poço porque a água já vem e ela já vem por ali. É uma coisa inacreditável. Passa dia, vem a noite, as estrelas brilham, cada uma seguindo o seu rumo. A lua aparece, amanhece com um sol majestoso. Vemos a natureza ela se formar diante dos nossos olhos. Uma flor que antes nasceu uma plantazinha, deu folhas, daqui a pouco brotou um algo e aquele algo se abre, se transformando numa linda rosa ou numa linda flor. Encontramos pássaros aqui mesmo onde eu moro. De manhã cedo os pássaros louvando a Deus, a coisa mais linda. E pessoas ainda acham que Deus não existe. Pessoas que ainda acham que Deus não existe, simplesmente falam que simplesmente aconteceu. Amados, nada vem
por nada, pelo motivo do nada. Como diz a Bíblia no Evangelho de João, tudo foi feito por intermédio dele, de Jesus. E sem Jesus ou sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu fico imaginando, irmãos, como Deus, Ele é tremendo e poderoso. Um Deus que nos dá o fôlego de vida. Um Deus que nos dá condições para batalhar. Um Deus que nos dá sonhos para ir em busca e realizar. Um Deus que dá sabedoria para o homem, para que o homem ele possa executar as suas tarefas diárias. Você já parou para analisar a sabedoria do homem? Eu vou dar um exemplo, eu agora, falando ao vivo no Face, por um aparelho de celular. A inteligência humana, mas quem deu foi Deus. A sabedoria do homem foi Deus quem deu. Deus, ele deu tanta sabedoria ao homem, que o homem teve o poder de criar um avião ou aviões que sobrevoam no ar. Navios que vão ao meio do mar. Sabedoria que Deus ele deu ao homem. Mas nós encontramos na carta de Tiago, ele dizer que a sabedoria do homem ainda assim é loucura para Deus. Em outras palavras, o que ele quer dizer? A sabedoria do homem não chega nem um terço, nem a ponta da unha da sabedoria de Deus. O nosso Deus é tão tremendo. O nosso Deus é tão glorioso. Um Deus que move a terra, um Deus que move o mar, um Deus que faz tudo de acordo e tudo no tempo certo, no momento certo. Um Deus que abre portas, um Deus que fecha sepulturas, um Deus que coloca dentro do homem a esperança de dias melhores. Um Deus que coloca no homem uma coisa chamada fé. E pela fé muitos alcançaram testemunhos, como diz lá em Hebreus. Pela fé muitos alcançaram grandes vitórias. Mas quem nos dá essa fé é Deus, mediante a sua palavra. Eu estava meditando e eu quero compartilhar com vocês nessa madrugada. Sei que hoje já estamos no dia 1º de maio e eu quero já fazer uma oração daqui a pouquinho, depois da palavra, agradecendo a Deus pelo mês de abril, que talvez você se esqueceu de agradecer. Talvez você possa falar assim: irmãos, eu não tenho nada que agradecer a Deus pelo mês de abril, porque o mês de abril não mudou nada na minha vida, o mês de abril não abriu porta, o mês de abril não aconteceu nada de bom. Tem pessoas até que falam assim: muito pelo contrário, o mês de abril só aconteceu coisa ruim. Não, mas você ainda está de pé. E se você está de pé é porque Deus ele te sustentou até aqui. Ele tem nos sustentado. Até aqui você pode dizer, e eu posso dizer, nos ajudou o Senhor. E vamos também apresentar a Deus esse mês de maio, um mês ao qual haverá lutas, pelejas, perseguições, mês que virá tristeza para muitos, mas com certeza não pode faltar a presença do Altíssimo. E nós vamos depois da mensagem, apresentar a Deus também. Primeiro agradecer o mês de abril, ao qual o Senhor tem nos dado fôlego de vida. E apresentar o mês de maio, para que Deus possa nos conceder as mais grandiosas vitórias.
Amados e queridos irmãos e irmãs, eu estava meditando na Bíblia Sagrada, ao qual Deus falou comigo para fazer esse vídeo. Uma passagem que se encontra lá em Daniel, muito conhecida, Daniel capítulo 6. Eu queria dar um foco central no versículo 23, mas eu vou ler também o versículo 22. Mas o foco ao qual Deus falou no meu coração é o versículo 23. O versículo 22 de Daniel capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23 agora. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu estava analisando a história de Daniel, e é uma história que continua a acontecer na vida de muitos. Quantas pessoas não têm sido perseguidas? A perseguição ela começa muitas das vezes num trabalho. A perseguição ela acontece muitas das vezes no lar. Outras vezes acontece a perseguição até mesmo em meio e dentro da igreja. Daniel era um homem que tinha sido, junto com o povo de Israel, exilado à Babilônia. Porém, era um homem diferenciado, um homem que possuía uma coisa chamada Espírito Santo, chamado em Daniel o Espírito Excelente. Daniel, ele tinha algo tão especial, pelo que o rei Dário, ou Dario, estava já em seu pensamento colocar Daniel para o ajudá-lo sobre aquele governo, sobre aquele reinado. Mas, irmãos, eu começo a compreender que nem sempre as coisas boas da vida para o homem agrada a todos. Diz a Bíblia que os príncipes e os sátrapas, homens que assistiam e comiam à mesa do rei, homens que presenciaram tudo aquilo, começaram a se levantar e a perseguir a Daniel. Talvez você possa não estar entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, nessa madrugada. Talvez o motivo daqueles príncipes e sátrapas que perseguiam a Daniel poderia ser pelo motivo de Daniel ser um estrangeiro, Daniel ser um israelita, um judeu. E talvez eles não queriam aceitar Daniel porque eles estavam em Babilônia. Irmãos, você já parou para analisar que isso acontece dentro do seu trabalho? Você chega hoje no teu trabalho, Deus abre uma porta e você entra, mas você é uma pessoa zelosa, você é uma pessoa que se esforça, você é uma pessoa que sempre está disponível para o chamado quando o patrão te chama. Você sempre está ali se esforçando. E o patrão, ele
começa a observar e ver que você é dedicado. E o patrão comenta com alguém: olha, tal fulano, vou marcar mais um tempo de uns 2, 3 meses para testar ele, mas eu vou levantar ele, vou dar um cargo a ele, vou promover ele, porque ele merece. E aquelas pessoas que estão lá no trabalho, que estavam bem antes de você chegar, começam a criar-se uma inveja. Começa a criar-se a inveja, por sua vez, começa a trazer a perseguição. Diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a perseguir a Daniel, mas só que eles não encontravam falha alguma em Daniel. Tem pessoas, irmãos, que faz por onde ser perseguido e depois reclama de ser perseguido. Vou dar um exemplo para você poder entender o que eu estou querendo dizer. É que tem pessoas que elas fazem coisas erradas e quando alguém vai corrigir, ela fala que a pessoa está perseguindo ela. Não foi o caso de Daniel, porque Daniel, ele era um homem tão temente a Deus, um homem tão vigilante, que ele vigiava no que ele iria falar, para não ter acusação contra ele. Daniel, ele vigiava acerca do que ele iria pôr os seus olhos, ou seja, o que ele iria ver, porque ele sabia que os olhos dele era para se inclinar para as coisas que viesse a bem dizer o nome de Deus. Daniel, ele era uma pessoa que os ouvidos dele, ele não emprestava para ouvir coisas que não convinha. Daniel era um homem que tinha um compromisso, não com o vil metal, mas ele tinha um compromisso com Deus. A Bíblia afirma, irmãos, que aqueles homens procuraram de todas as maneiras encontrar algum furo ou alguma brecha em Daniel para que eles pudessem condená-lo, para que eles pudessem tirar, como dizem, tirar Daniel de circulação, tirar Daniel daquela posição a qual o rei já estava, e aí já tinha mencionado em colocá-lo. Daniel, ele sempre observava cada passo, aonde ele ia, o que ele falava, ele vigiava em tudo. Tem muitas pessoas nos dias atuais que usa a boca para falar palavras torpes e quando é perseguido se queixa: estou sendo perseguido. Mas você está sendo perseguido porque você está dando essa brecha. Daniel, ele não dava essa brecha, mas tentavam de todas as maneiras ver um furo em Daniel. Daniel, além de ser vigilante, ele tinha um compromisso com o Deus que ele servia. Olha só, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Daniel, 3 vezes ao dia, ele entrava no seu quarto e ele abria a janela que era de banda a Jerusalém. E ali ele levantava um clamor ao Senhor seu Deus. Eu imagino Daniel pela manhã pedindo a Deus para que Deus trouxesse a ele o refrigério. Eu imagino Daniel à tarde pedindo a Deus para dar força a ele, para ele poder vencer aquele dia. Eu imagino Daniel no final da tarde, ele clamando a Deus, agradecendo a Deus por ainda estar com vida. Eu imagino Daniel de manhã, no outro dia, orando a Deus, agradecendo a Deus pela noite dormida e apresentando a Deus aquele dia que ele iria
novamente fazer os seus afazeres e pedindo a Deus para lhe dar sabedoria para lidar com aquele povo, tanto o rei quanto aquele povo que assistia ao rei. Eu imagino Daniel tendo um compromisso e a consciência de que ele, Daniel, tinha que ter a cada dia, mesmo estando em Babilônia, um relacionamento com Deus, um relacionamento ao qual não começou em Babilônia, um relacionamento que começou lá em Israel. Você lembra quando você começou o seu relacionamento com Deus? Você lembra quando você começou a buscar a presença de Deus? Você lembra quando você começou a ouvir Deus falar contigo e você falar com Deus? Ou talvez o contrário, você falar com Deus e Deus te responder as tuas orações? Daniel, ele tinha esse compromisso com Deus. E diz a Bíblia que os príncipes e os sátrapas, por não ter achado alguma falha em Daniel, tentaram pegar Daniel daquela maneira ao qual eles viram. Eles foram até o rei Dário. Primeiro, trouxeram palavras para que trouxessem a massageasse o ego do rei Dário, ou Dario. E como eles tentaram massagear o coração do rei Dario? Dario, tu aqui em Babilônia, tu és um Deus. Por que tu não faça um decreto que qualquer que pedir qualquer coisa a outros deuses, a não ser a ti, seja lançado na cova dos leões? Primeiro eles tentaram colocar no coração do rei Dario o eu, e conseguiram por um certo momento. Você já percebeu quantas pessoas têm aceitado o eu dentro dele? Eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor, eu faço e o que eu assinar, a minha palavra não volta atrás. Pessoas que não falam mais com pessoas dentro da própria casa e dizem assim: olha, eu não volto mais a falar com ela, eu não volto mais a falar com ele. Chama-se orgulho. E o orgulho, irmãos, ele corrompe a alma. O orgulho, ele acaba com o ser humano. O rei Dario, por um momento, ele achou aquela palavra dos príncipes boa, porque afinal ele era o rei em Babilônia. Ele assina um decreto da lei dos medos e dos persas, ou seja, uma lei que estava em vigor, que quando o rei selasse, não tinha mais ninguém que pudesse revogar, tinha que ser cumprida. O rei assinou, selou com seu anel de rei. E os príncipes e os sátrapas esperaram uma oportunidade na primeira oração de Daniel, logo após aquele decreto, para poder acusar Daniel. E acusaram: rei, tu não fizeste um decreto que qualquer que fizer petição a outro Deus a não ser a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei Dário: sim, eu fiz esse decreto. Pois é, Daniel, ao qual tu gosta, ele ora 3 vezes ao dia, ele clama ao Deus dele, o Deus de Israel. A Bíblia nos afirma, irmão, que irmão Dário, ou o rei Dário, ou Dario, ele muito se entristeceu porque ele sabia o caráter de Daniel, ele gostava de Daniel, ele sabia quem era a pessoa de Daniel, e ele sabia que espírito que estava sobre Daniel. Está entendendo, irmãos, o que acontece? E tem acontecido muitas das vezes. O diabo, ele usa pessoas para tentar te acusar. E o diabo,
ele faz muitas das vezes coisas usando pessoas para tentar até mesmo te incriminar, não é verdade? É que o rei Dario tentou a noite toda revogar, mas não podia mais revogar aquela lei. O rei Dario ficou triste, lançaram Daniel na cova. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Dario, ele naquela noite não quis escutar músicas, ele não quis escutar nada, nem comer ele comeu. Eu imagino o pesar que estava na cabeça daquele rei. Assinei um decreto condenando um inocente. Não vigiei. Mas enfim, diz a Bíblia Sagrada que de manhã cedo o rei Dario foi até lá. E o que me chama a atenção é que no versículo 20 diz a Bíblia Sagrada que o rei Dario ele chegou com voz triste até, e ele chamou por Daniel com voz triste. E ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Irmãos, eu imagino comigo o rei Dario, ele comentando, como muitas das vezes acontece comigo, acontece contigo, ou talvez já aconteceu algumas vezes, de você ter aquela pessoa que você ama e já partiu, de uma morte trágica, você falar consigo mesmo: então fulano, por que você se foi? Será que Deus ele não poderia ter te dado o livramento? Não é verdade? Só que, para surpresa do rei Dario, escuta, Daniel ele fala lá de dentro da cova. Daniel diz assim: então Daniel disse ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mas como eu disse, eu queria, e o que eu quero trazer é o versículo 23, que ele disse, a parte B: assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Muitas pessoas estão passando aflições, pessoas que estão sendo lançadas como se estivesse dentro de uma cova, com leões tentando abocanhar pessoas, leões famintos, leões que nós podemos se dizer que é leões do desemprego, leões da enfermidade, leão talvez da separação, talvez leão que está atingindo a tua área emocional, física, financeira. Vários tipos de leões que têm tentado de alguma maneira, tentado te pegar, tentado abocanhar você. Muitas pessoas dizem assim: mas por que Deus ele enviou o anjo para fechar a boca dos leões com Daniel, e comigo não envia um anjo para fechar essa boca desse leão? Porque o segredo de Daniel está justamente no versículo 23, ao qual diz que ele crera no seu Deus. A palavra crer, irmãos, ela traduzida, ela representa obedecer. Ou seja, Daniel obedecia ao seu Deus. Quando somos obedientes a Deus,
Deus ele via anjo a nosso favor. Deus ele joga por terra as muralhas, Deus ele joga por terra as barreiras. Quando somos obedientes a Deus, Deus ele nos livra da força do inimigo. Sabemos que a palavra de Deus em Hebreus ela nos diz que o diabo, nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão. Presta bem atenção. Ele brama como leão, ele não é o leão. Ele brama como, ou seja, ele tenta imitar, ele tenta ser um leão, mas ele não é um leão. Porque o leão verdadeiro está conosco, chamado leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem poder para fechar a boca daqueles leões que são demônios, que tenta de alguma maneira nos atingir, que tenta de alguma maneira, tenta nos tirar de circulação, tenta nos matar. Mas Jesus ele nos protege. Quantas pessoas têm pedido a Deus para que Deus venha abrir a porta? Pessoas que tentam e pedem a Deus: Senhor, restaura o meu casamento. Pessoas que de alguma maneira falam assim: Senhor, traz para mim a cura. E até hoje não obtiveram. E por que não obtiveram? Porque são pessoas que não querem obedecer a Deus, não querem ser fiéis a Deus, não querem entregar suas vidas a Deus, não querem obedecer a Deus. Jesus ele diz lá em João, no capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes em meu nome e vos será concedido. Eu começo a observar que Jesus ele estava trazendo um algo que era justamente que Daniel ele tinha e possuía. E é uma coisa que tanto eu, minha irmã, quanto você temos que buscar a cada dia. Essa coisa se chama relacionamento íntimo com Deus. Como é que está a tua relação com Deus hoje? Talvez você possa dizer assim: ah, irmão evangelista Josias, o meu relacionamento com Deus está ótimo. Mas será que está mesmo, irmão? Será que de fato está, irmã? Porque se tiver ótimo, você pode passar no meio da cova, que você não vai recuar da presença de Deus, muito menos vai desanimar nesta caminhada, porque você sabe que Jesus ele é contigo nesta caminhada. E se ele é contigo, Jesus ele traz, e é sinônimo andar com Jesus, ter relacionamento íntimo com Deus, é sinônimo de vitória, é sinônimo de escape, é sinônimo de livramentos, é sinônimo de bênçãos, é sinônimo de glória, é sinônimo de alegria. Quantas pessoas já não tem mais esse mesmo relacionamento com Deus ao qual tinha Daniel? Pessoas que querem viver na rebeldia, pessoas que entram dia, sai ano, volta anos, e elas não querem obedecer à palavra de Deus, mas querem que Deus entre na causa dela, querem que Deus abra a porta de emprego, querem que Deus entre e dá vitória naquela causa na justiça, querem que Deus entre e traz uma cura, querem que Deus entre e traz uma restauração, mas não tem intimidade com Deus,
não busca um relacionamento afinco com Deus. Daniel, ele sabia que o mesmo Deus que ele servia lá em Israel é o mesmo Deus que ele tinha que servir em Babilônia. Quantas pessoas servem a Deus dentro do templo feito por mão de homem, louvam a Deus, se apresentam no templo feito por mão de homens de uma maneira impressionante diante de Deus, de sentir a presença do Espírito Santo. Pessoas que choram e falam que estão sentindo Deus falar na vida dela, mas quando sai para fora da igreja, já não é mais o mesmo Deus que ela diz que estava sentindo na casa de Deus. Quando chega dentro do lar, parece que Deus ficou somente no templo feito por mão de homem. Parece que o Espírito Santo só estava lá e a intimidade com Deus era só lá. O relacionamento com Deus era somente lá no templo feito por mãos de homens. Mas, amados e queridos irmãos, Deus hoje não habita em templos feitos por mão de homens. Deus, ele habita dentro de nós. Sabe o que isso representa? É que o mesmo Deus que lá no templo você adorou a Ele, é o mesmo Deus que se faz presente dentro da tua casa, se faz presente onde quer que você for, porque Ele está em ti. E quantas pessoas estão profanando o altar de Deus? Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso coração é o altar de Deus. Por isso que a Bíblia fala e afirma que quando estavam aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, entristecidos, mas a conversa deles não era outra coisa a não ser de Deus. Eu aprendo que o homem ou mulher de Deus, ainda que ele esteja entristecido com algo que aconteceu, ainda assim ele permanece falando de Deus. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, falando acerca de Jesus. Jesus se aproxima perto deles. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus pergunta a eles: o que vós estáis cocheando, ou seja, cochichando? E eles falaram assim: olha, tu porém é estrangeiro, não sabe o que tem acontecido, as últimas notícias em Israel? Jesus, conte-me. Eles não reconheceram que era Jesus que estava do lado deles. Tem muitos crentes desta forma, não reconhece mais quem é que está do lado deles. Não reconhece mais Jesus, por quê? Porque está faltando uma intimidade, um relacionamento maior. Porque está faltando, porque aquele que tem relacionamento maior, ele conhece e ele sabe quem está com ele. Mas quando eles chegaram em Emaús, diz a Bíblia Sagrada, Jesus fez sinal que ia seguir e eles convenceram Jesus a entrar na casa deles. Mas Jesus, quando partiu o pão, apresentou o pão ao Pai e partiu, eles viram que era Jesus, eles reconheceram. Diz a Bíblia que Jesus se ocultou, se desapareceu, saiu do meio deles. Mas eles falaram uma coisa importante de toda essa história, é que um virou para o outro e disse: por isso que o nosso coração ardia quando com ele falávamos. Porque, irmãos, o nosso coração é o altar do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é o templo. Templo sem altar não pode ser templo. Jesus, ele diz que do coração sai a saída para a vida. E aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Está entendendo o mistério? Daniel, ele tinha um relacionamento com Deus, que mesmo naquela cova, com aqueles leões, ele estava orando a Deus. Ele não deixou de orar a Deus porque ele não deixou ser intimidado por aqueles leões. Ele não deixou ser intimidado
por aquela situação que aparentemente, talvez os príncipes e os sátrapas já estavam dando, olha, de manhã quando for lá não vai ter nem osso de Daniel. Mas Daniel sabia quem é que estava com ele. Você sabe quem é que está contigo, minha irmã? Você sabe que essa luta que você está passando, essa peleja que você está enfrentando, pessoas que estão no divórcio, pessoas que estão no leito de dor, no hospital, pessoas que se encontram aprisionadas em presídios, pessoas que se encontram debaixo de marquises, pessoas que se encontram abandonadas, pessoas que se encontram depressivas, pessoas que necessitam de Deus. Umas ou algumas pessoas que estão nessas situações a qual estou dizendo aqui, foram pessoas que uma vez tiveram um relacionamento com Deus e hoje já não tem mais essa intimidade para orar a Deus, para que Deus venha fechar a boca desse demônio da contenda, da calúnia, da divisão, demônios que tentam de alguma maneira acabar com a tua vida. Mas cadê o teu relacionamento com Deus? O ponto principal ali de Daniel foi porque Daniel ele obedecia ao seu Deus. Amados e queridos irmãos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, eu sempre tive um pensamento comigo: se é para servir a Deus, nós temos que servir por completo. Ainda que somos falhos. Se eu falar que eu nunca pequei, eu estou mentindo. Mas a gente sempre procura fazer o certo diante de Deus. E nós temos que adorá-lo, Ele, na beleza da tua santidade. Eu imagino Daniel orando, adorando a Deus na beleza da tua santidade. Eu imagino Daniel no pensamento, isso é eu pensando, não é a Bíblia, é eu que estou pensando, porque Daniel era um homem muito obediente a Deus. Eu imagino Daniel sendo lançado naquela cova e ele pensando com ele: se Deus quiser, Deus ele fecha a boca dos leões e me salva. Mas se ele também não quiser, não tem problema, o importante é eu estar junto dele. Se me comerem, a minha alma vai estar junto com o Pai. Não estava esquentando com isso. Daniel ele sabia que uma coisa ele não poderia deixar de fazer, que era servir ao Deus que ele servia, ao Deus ao qual ele amava, ao qual ele adorava. E quantas pessoas têm deixado de adorar a Deus? Tem olhado para as adversidades, tem olhado para as dificuldades, pessoas que estão colocando dificuldades para servir a Deus, pessoas que falam assim: eu não fico naquela igreja porque eu gosto de usar minha maquiagem, pessoas que dizem: eu não vou servir a Deus naquela igreja porque eu não vou parar com o meu futebol, pessoas que não deixam, ou seja, não querem servir a Deus, porque falam assim: não quero largar da minha prostituição, do meu adultério, não quero largar disso que eu já estou praticando, e procuro uma igreja que permite. Ainda tem ousadia de dizer assim: eu vou para aquela igreja porque lá o pastor falou que está tudo bem, que eu posso fazer, que não é pecado. E ela vai para aquela igreja esquecendo-se que ela tem que obedecer primeiramente a Deus. Me traz à memória um lugar ao qual diz Atos dos Apóstolos que Pedro foi pregar, e falaram para Pedro que aquele lugar a lei não permitia que ele falasse de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: mais vale, Pedro diz, mais vale obedecer a Deus do que aos homens.
A quem você tem obedecido, minha irmã? A quem você tem obedecido, meu irmão? Estamos vivenciando os últimos dias nessa terra. A qualquer momento a trombeta vai soar e um povo obediente, que tinha e carregava sobre si o Espírito excelente, esse povo vai subir. Um povo que tem um relacionamento com Deus íntimo, um povo que clama e tem intimidade com o Pai, um povo que não se corrompeu, mas antes se santificou, um povo que não deixou nada e nem ninguém que viesse interromper esse relacionamento. Quantas pessoas falam assim, eu falo porque já aconteceu comigo, as pessoas falam para mim, usar um brinquinho não vai, isso aqui não é nada não, Deus não vai me condenar por causa disso. Mas vale obedecer do que eu sacrificar. É Bíblia, a palavra de Deus. Você acha que Deus ele quer você dessa maneira? Mas até hoje Deus não me falou nada, não me tocou nada, eu não sinto nada. Porque você não orou. Porque se você orar, Deus ele vai te mostrar. Mas já orei, mas não mostrou nada porque você não orou firme. Porque se você orar, Deus ele vai te mostrar. Deus ele é aquele, irmãos, que ele não deixa ninguém enganado. Só é enganado quem quer ser enganado. Essa é uma realidade. Porque se você buscar a Deus e colocar o teu coração naquilo ali que você quer saber de Deus, Deus ele te revela, Deus ele te mostra dentro da palavra e Deus também te mostra por fora da palavra também. O Espírito Santo ele te convence. A obediência de Daniel foi o ponto principal para aquele grande livramento. Você quer ter um livramento da parte de Deus? Você quer de fato ter um livramento da parte do Senhor? Você quer que Deus ele feche a boca dos leões, daqueles que te perseguem, daqueles que vão contra a tua vida? Você tem certeza que você quer? Então entra na obediência a Deus. Jesus ele disse assim, olha, aquele pois ser fiel até a morte, aquele pois que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Você tem perseverado no relacionamento com Deus? Talvez você orou, Deus não te respondeu hoje, tem uma semana que tu está orando, e tu fala assim, eu não vou mais orar porque Deus até agora não me respondeu. E você fala assim, Deus não me ouviu, Deus já te ouviu. Mas onde está a tua perseverança? Onde está o teu relacionamento íntimo com Deus, irmã? Onde é que está, meu irmão, o teu relacionamento íntimo com Deus? Pense nisso. Porque eu tenho certeza que quando você pensar e passar a ter um relacionamento melhor com Deus, uma intimidade com Deus, muita coisa vai mudar na tua vida. Jesus, certa feita, ele entrou no templo e lá estavam os mercadantes vendendo no templo, vendendo muitas coisas, fazendo o templo, vou botar como fosse um bazar, vendendo várias coisas, como se fosse uma feira. A Bíblia fala que Jesus expulsa aqueles mercadantes. Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração. Presta agora bem atenção, porque o nosso corpo é a casa de Deus, é a morada do Altíssimo. E quantas pessoas estão fazendo, quantas pessoas está fazendo e vendendo seu corpo como mercadoria? Não é só prostituição, não. Fazendo mercadoria com brinco, um batom, uma máscara, que é a maquiagem, fazendo barganha com o seu corpo, tentando se parecer uma coisa a qual não é. Pessoas que, ao invés de estar na oração, fazendo o corpo dele, que é a casa de Deus, a morada de Deus de oração,
está enchendo esta casa com muitas coisas que não prestam, muitas coisas que não convêm, com ódio, rancores, mágoas. Pessoas que estão tão rancorosas que não conseguem mais liberar o perdão, já não conseguem mais sentir a presença de Deus na vida dela. Então, irmãos, cadê o relacionamento com Deus? Ah, irmão, mas eu tenho orado. Pessoas que não conseguem conversar com Deus 1 hora de oração. Se já não consegue orar 10 minutos, imagina 1 hora. Mas tem relacionamento com o vizinho, com a esposa, com o esposo, com os filhos. E tem que ter o relacionamento. Mas antes você tem que ter relacionamento principalmente com Deus. O relacionamento de você conversar com Ele, sentir prazer de falar com Ele. Ter o prazer de falar com Deus as tuas necessidades. Contar para Jesus como foi o seu dia. Contar para Jesus os seus projetos. Contar para Jesus. Comentar com Ele sobre aquela pessoa que falou mal de você. Você tem feito isso? Você vem para as redes sociais e você coloca indiretas para tal fulano, para tal cicrano. Às vezes você fala de alguém, e eu não estou te julgando por causa disso, não. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode estar esquecendo de contar o principal, que é Jesus Cristo. Porque Ele tem poder para fechar a boca do leão, Ele tem poder para te dar vitória, Ele tem poder para te livrar. Ele tem poder para fechar a sepultura. Somente Ele tem esse poder. E como é que está a tua casa de oração, que é o teu corpo? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Voltando em Daniel, assim foi tirado Daniel da cova. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, ou seja, porque obedecera ao seu Deus. Um homem de fé, um homem que conhecia o Deus ao qual ele servia. Você conhece o Deus que você serve de fato, irmão? Você, meu irmão, conhece a Deus de fato, o Deus que você diz servir? Quantas pessoas se afastam de Deus por não conhecer a Deus? Sabe que Deus existe. Estávamos no monte hoje e nós até entramos num assunto, eu vou compartilhar com vocês rapidamente já para nós orarmos. São 2h06 aqui. É que todos nós sabemos que Jesus está voltando. Todos nós sabemos que a qualquer momento a trombeta vai soar. Você chega para uma irmã da igreja hoje, você fala assim: mas Jesus está voltando. Ela é realmente de fato. Você chega para um ímpio e fala: ó, Jesus está voltando. E ele, às vezes, não precisa nem você falar, eles mesmos já falam: os sinais estão aí, acho que Jesus está voltando. Mas você vê que eles falam de uma forma ao qual parece uma coisa normal, porque eles não estão preocupados como é que está o relacionamento deles com Deus. Eles continuam vivenciando a vida de pecado, mesmo sabendo que Jesus está voltando. Não se preocupam em buscar a Deus em oração. Não se preocupem a cada dia melhorar essa intimidade com Deus. Não se preocupa a cada dia buscar mais de Deus. Ora 2 minutos, tá bom, já orei hoje, não preciso orar amanhã. Aí chega amanhã, já orei ontem, não preciso orar mais. Já orei na igreja, chego em casa, não preciso orar. Já orei em casa, vou na igreja, não preciso orar, já orei muito. As orações é relacionamento com Deus, intimidade. Como é que você quer
uma vitória de Deus se você não está buscando intimidade com Ele. Deus, Ele quer ter intimidade conosco, mas cabe a nós buscarmos. Como você quer que Deus, se você vê que os sinais estão aí que Jesus está voltando, por que você não se desperta? Será que da forma que você está, você acha que vai subir? Não estou generalizando aqui não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Porque eu sei que existem homens e mulheres de Deus que estão preparados já para subir. Eu estou falando, me referindo àquelas pessoas que sabem que Jesus está voltando, mas ainda estão no sono da indolência. A Bíblia fala lá em Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Deus possa abençoar a tua vida. Deus possa abençoar o teu lar e a tua família. Vamos fazer um minutinho de oração, agradecendo a Deus o mês de abril e apresentando a Deus o mês de maio. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Senhor da glória, eu venho entrar na Tua presença, ó Pai, primeiramente, ó Deus, para, Senhor, lhe agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ao vivo, em rede social, ó Deus, falando do Teu amor. Jesus amado, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada vida, cada um, Senhor, que tem assistido, tem nos acompanhado. Aqueles também que não têm acompanhado, abençoa de igual maneira. Pai querido, graças lhe dou pelo mês de abril, ao qual se findou, meu Pai, Senhor da glória, Deus santo. Foi um mês de luta, um mês de peleja, um mês de provações, mas foi um mês de vitória. A prova disso é estarmos aqui, Senhor, de pé, para exaltar o Teu santo nome. Senhor da glória, toma esse mês de maio, ó Deus, em Tuas mãos. Um mês, ó Deus, ao qual nós teremos lutas, adversidade. Mês, ó Pai, ao qual haverá perseguições. Mas sabemos, ó Senhor, que Tu és o Deus, ó Pai, que tem poder para nos dar vitória. Senhor da glória, venha ser à frente, ó Pai. Venha agir, meu Deus, em nossas vidas. Venha agir, meu Deus, no nosso lar, na nossa família, em minha igreja, em meu trabalho. Senhor da glória, Deus santo, venha abençoar, meu Deus, abrindo caminho, Senhor, para que possamos passar. Deus de manto de Calabaçuba e de Comanácia, meu Deus, repreende as bocas dos leões. Fecha, Senhor, as sepulturas nesta madrugada. Pai querido, visita tuas filhas, teus filhos. Derrama, ó Deus, do Teu poder. Derrama, ó Deus, da Tua virtude, Senhor, em cada vida. Pai bendito, Deus santo, eu entrego em Tuas mãos nesta madrugada, Senhor, a cada vida, meu Pai. Opera, Senhor da glória, para que Seu nome venha a ser exaltado, para que Seu nome venha a ser, meu Deus, glorificado, para que Seu nome, Senhor, venha a ser exaltado, ó Deus. Pai querido, Deus santo, opera Tuas maravilhas, visita os enfermos, cura os enfermos, ó Deus. Restaura lares, restaura vidas nessa madrugada. Oriande canto, anagasuriande clama, anagashai. Demandos quebe, arrabandosha, ramanassi, arrabandei, diomenerebe, anagasubi de calabás. Senhor, meu Deus, Pai bendito, Deus santo, visita nesta hora, Senhor, a cada vida. Entra, ó Deus, com a providência. Confirma, ó Deus, a vitória. Confirma, ó Deus, a bênção, Senhor. Abençoa meu lar, a minha família, a minha esposa, meus filhos, os meus netos. Senhor, opera, meu Pai, na vida dos meus parentes. Meu Pai Jair, abençoa, meu Deus, os meus irmãos Jair e Isaías, os meus sobrinhos, ó Deus. Senhor da glória, Deus amado, vem agir, Senhor, de forma sobrenatural. Vem agir, meu Deus, de forma gloriosa, Senhor. Pai eterno, Deus santo, entra, Deus, com a providência divina, Senhor, e confirma, ó Deus, a vitória.
Confirma, ó Deus, a bênção nesta madrugada, em cada vida, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus ele possa vos abençoar. Amém. Agora eu vou orar no meu particular e depois vou dormir, porque logo mais temos um compromisso marcado lá no grupo IPDA de oração, um grupo ao qual estamos ali pertencentes e trazemos a mensagem no horário de meio-dia. Amém? Temos um compromisso lá. Que Deus possa vos abençoar, irmãos. Amém? O dia foi corrido, fomos para o monte, chegamos no monte, aqui estamos orando, vamos orar mais um pouquinho, De manhã já temos um propósito à parte com Deus, depois obra de Deus. Terça-feira, logo mais, feriado, estaremos ali permitindo Deus, na igreja Assembleia de Deus, vaso nas mãos do oleiro, em Parque Paulista, Pastor Júlio Lousada. Amém? Deus abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Que a paz de Cristo possa reinar no teu lar, na tua vida e na tua família. Excelente mês de maio, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.